Olha, hoje eu estou aqui para mais um dos nossos encontros de terça-feira à noite. Na verdade, eu estou gravando esse vídeo porque hoje, infelizmente, eu tive um imprevisto e não vou conseguir fazer a nossa live da noite, que é às 21 horas, que acontece toda terça-feira. Sejam bem-vindos. Este encontro aqui nós falamos sobre os desafios da criação. O nosso olhar aqui é sempre para uma criação consciente, acolhedora e não violenta. Nós falamos sobre temas desde os mais complexos aos mais corriqueiros, relacionados a comportamentos, emoções, sentimentos da criança, sempre olhando o dia a dia, os desafios que nós enfrentamos com elas no nosso dia a dia. Meu nome é Luciana Santos, eu sou educadora parental. Meu papel aqui, o que eu busco fazer, o meu trabalho é ajudar mães a estabelecerem relações com seus filhos mais conscientes, acolhedoras e não violentas. E por que eu faço isso? Porque eu acredito que uma criação dessas vai possibilitar a gente criar filhos mais saudáveis emocionalmente, mais felizes e com muitas outras qualidades que nós todos queremos para os nossos filhos, como empatia, solidariedade, amor pelo próximo, amor por si mesmo, livre de alguns traumas, algumas feridas que nós temos hoje por termos tido um outro tipo de criação, uma criação violenta, opressora e repressora. Então, a minha proposta é ajudar as mães a estabelecer uma relação mais consciente, mais afetuosa, mais acolhedora e não violenta com seus filhos. O tema de hoje, o benefício do tema de hoje é por que nós temos tanta dificuldade de lidar com os palpites e as críticas em relação ao nosso modelo de criação e como lidar melhor com eles. Como nós podemos lidar melhor com essas críticas e palpites que nós recebemos de tantas pessoas, em relação ao modelo de criação que nós adotamos, que nós optamos, por adotar em relação aos nossos filhos. Em primeiro lugar, eu quero explicar uma coisa, o que são esses palpites e essas críticas, e por que eles incomodam tanto. Algumas pessoas se incomodam, outras não. Na verdade, eu fiz um levantamento, fiz uma pesquisa e identifiquei que muitas pessoas não se incomodam com os palpites e críticas. E aí eu acabei me aprofundando um pouco mais e entendi que há duas situações aí. Ou a pessoa não está consciente sobre a criação que ela está dando para o seu filho, e aí ela não está vendo problemas ou alguns pontos de melhoria que ela podia adotar, ou ela já tomou consciência, já fez uma escolha e não se sente incomodada porque está convicta, está firme na escolha que ela fez. Então ela está se sentindo à vontade, está se sentindo segura em relação ao caminho que ela escolheu. E em relação às pessoas que se incomodam tanto com os palpites e críticas, tem também duas situações. Ou das duas uma, Ou essa pessoa ainda não fez uma escolha de um caminho a seguir, e aí por estar sem clareza de qual é o tipo de criação que ela quer dar para os seus filhos, ela não tem também profundidade naquilo que ela faz no dia a dia, ela não consegue encontrar justificativas para tudo que ela faz e ela fica muito sujeita, muito aberta a palpites e críticas. Então, toda vez que ela recebe um palpite, recebe uma crítica, ela se sente insegura, porque ela não tem firmeza, ela não tem convicção do caminho que ela escolheu. Então, ela vai estar vulnerável aos palpites e críticas. Algumas pessoas encaram os palpites e críticas, ficando com raiva, ficando, às vezes até excluindo as pessoas. Outras pessoas se entristecem, se sentem incompetentes, se sentem frustradas, pelo fato de achar que elas não estão indo bem, que não estão sabendo conduzir a sua criação, a criação do seu filho. Então, cada pessoa vai encarar de uma forma. E tem também aquelas pessoas que já escolheram o modelo de criação, já estão conscientes, já sabem o que querem para os seus filhos, mas não têm recursos ainda. Elas não têm conhecimento e nem recursos suficientes para fazê-las se sentirem seguras com relação a esse caminho. Então, elas também se sentem vulneráveis aos palpites, porque elas fizeram uma escolha, mas elas não têm recurso. Então, quando vem um palpite, ela se questiona, ela se sente insegura, ela sente medo de estar errando. Então, e também, muitas vezes, porque essa pessoa não comunicou às demais que fez uma escolha e que está confortável com a sua escolha.
Então, essas situações são as que nós vamos tratar aqui, né? E por que eu estou te convidando, então, a assistir este vídeo? Né? Se você também tem dificuldade de lidar com os palpites, com as críticas, ou não tem dificuldades, mas, né, quer entender um pouco mais sobre isso, até para ajudar outras pessoas que estão em sua volta, fica aqui comigo então até o final desse vídeo, que nós vamos falar sobre algumas coisas muito importantes, tá bom? Vamos lá então, eu separei aqui alguns tópicos e vamos lá. Do que nós estamos falando então, quando nós falamos em escolher um modelo de criação para os nossos filhos? E o que seriam esses palpites e críticas, né, relacionados a isso? Então, escolher um modelo de criação significa a gente escolher qual caminho nós vamos seguir para nos relacionarmos com nossos filhos, né? Em relação a valores que nós vamos ensinar para eles, né? Condutas, como lidar com os sentimentos, com as emoções. Por exemplo, né? A gente pode, quando a gente fala assim, a gente quer a obediência dos filhos, isso é um modelo de criação. É um modelo de criação baseado no autoritarismo, no poder do adulto sobre a criança. Se a gente quer a obediência da criança puramente, né, sem maiores reflexões. Se a gente pensa assim, criança não tem que escolher nada, ou criança tem que seguir aquilo que os adultos definem, porque afinal de contas é o adulto que sabe o que é melhor para ela. Isso é um modelo de criação, isso é um modelo também baseado no autoritarismo, no poder do adulto sobre a criança. Então, quando a gente fala de escolha de um modelo de criação, nós estamos falando disso, tá? E o que eu não estou falando aqui? Eu não estou falando sobre se a criança deve comer tal coisa ou não comer tal coisa, se deve comer carne, se não deve comer carne, se precisa ir ao pediatra 2, 3 vezes no mês, se precisa ir ao pediatra uma vez a cada mês, isso não. Isso aí é a escolha de cada um, isso aí cada um vai se sentir mais confortável e claro que uma coisa às vezes tem relação com a outra. Mas eu estou falando aqui de um modelo de criação relacionado à forma de nós nos relacionarmos com a criança, né? As nossas atitudes, as nossas ações, as nossas reações àquilo que a criança faz, né? Como que nós lidamos com os sentimentos delas, as emoções, as suas manifestações, se nós damos ou não espaço para elas falar, para elas expressar suas opiniões. Então é disso que eu estou falando aqui, né? E por que então falar sobre essa questão dos palpites e críticas? Porque muitas vezes, gente, isso é algo que pesa muito na rotina das pessoas, né? Principalmente de quem é aí mãe de primeira viagem, né? Quem está experimentando tudo isso pela primeira vez. Lidar com os palpites e críticas pode ser algo que pesa muito, né? Para uma mãe, principalmente, né? Que a gente está falando aqui das mães. Também pode pesar para os pais, mas o meu foco aqui é falar para as mães. Isso pode pesar muito nessa maternidade, nessa relação da mãe com o filho, e isso acabar atrapalhando. Atrapalha também as relações dessa mãe com outras pessoas. Então, o motivo de a gente falar aqui, a preocupação com essa questão do incômodo com os palpites e críticas, é em função disso, porque isso vai aliviar, né? Saber lidar melhor com as críticas e palpites vai aliviar a vida dessa mãe, vai aliviar a maternidade da mãe. E saber lidar quer dizer também saber acolher quando for o caso, quando for coerente, consistente com aquele modelo que nós escolhemos para nós. Porque nem todo palpite nem toda crítica, né, deve ser descartado. Deve ser quando não está consistente e coerente com o nosso modelo que nós escolhemos, tá? Então, quais são as situações, então, que as mães se sentem incomodadas com os palpites? Como eu comentei, há duas situações. Primeira, em um caso em que a mãe não escolheu o modelo de criação. Ela não fez uma escolha, ela não fez uma escolha consciente. Ela está seguindo no piloto automático, ela está seguindo a tradição, está seguindo os costumes. Isso faz com que a mãe se sinta, às vezes, insegura, perdida. Por quê? Porque ela não tem clareza sobre o que ela quer. Ela não tem clareza sobre o que ela espera e o que ela quer nutrir na criança em relação à sua forma de enxergar o mundo, de se relacionar com as pessoas, de se relacionar consigo mesma. Ela não se sente segura com relação à forma como ela está conduzindo esta relação.
e o que ela está ensinando e passando para a criança. Então, o fato de a mãe estar insegura e não ter clareza do que ela quer passar para a criança pode provocar isso, né? Uma abertura a ela ser muito afetada pelas críticas e palpites, né? Eu falo de experiência própria. Quando ainda lá no começo, né, quando eu ainda não tinha clareza sobre tudo isso que eu estou falando aqui hoje, que eu falo, né, que eu acabei desenvolvendo aí um modelo de criação, que é um modelo de criação criança com voz, que é cada dia mais a minha bandeira, eu ainda me sentia muito insegura. Então, os palpites, as críticas, eles me afetavam muito, me deixavam muito insegura, me deixava triste, me deixava às vezes com a sensação de que eu não sabia nada sobre criança e sobre criação, me deixava me sentir incompetente mesmo, tá? E muitas vezes até frustrada mesmo. Então, é importante nós escolhermos o modelo de criação para isso, tá? Primeiro, para a gente ter, né, ter condições de para a gente se aprofundar, para a gente estudar, para a gente buscar conhecimento e para a gente buscar recursos para sustentar esse modelo que nós escolhemos. E também para que fique bem claro para as outras pessoas o caminho que nós escolhemos seguir, porque aí, né, os palpites nem vão sumir, nem vão deixar de existir, mas as pessoas vão saber que existe um modelo que nós escolhemos. Então elas vão saber que elas podem até falar alguma coisa que seja, né, diferente disso, mas a gente vai ter uma resposta já muito clara e objetiva para ela, tá bom? E eu vou falar aqui mais para o final sobre como me lidar melhor com isso, né? E a outra situação é quando as mães já escolheram o modelo de criação, mas ainda não têm os recursos para lidar com este, né? Para empregar esse modelo de criação no seu dia a dia. É o caso, por exemplo, né? O meu caso, por exemplo, quando eu escolhi a criação respeitosa, a criação acolhedora, a criação não violenta, eu não tinha recursos, eu não sabia como fazer tudo isso. Porque o nosso modelo de criação, a nossa geração é muito marcada pela criação autoritária, pela criação baseada no poder, na obediência, na opressão, né? Na opressão das nossas emoções e sentimentos. Né? É um modelo de criação que nós recebemos que não nutriu em nós recursos para nós também lidarmos com os nossos filhos. Nós não aprendemos a lidar com as emoções, nós não aprendemos a nos acolher diante de uma situação em que nós sentimos raiva, frustração, tristeza. Nós não aprendemos a lidar com tudo isso. Então nós não temos recursos dentro de nós para lidar com tudo isso quando vem dos nossos filhos e também para ajudá-los a lidar com a própria raiva, com a própria frustração, com a própria tristeza, que são, na verdade, os sentimentos mais difíceis, mais desafiadores que a gente lida com os nossos filhos, são as emoções, né? Porque o resto a gente acaba se virando, mas quando a gente fala em se deparar com explosões emocionais, com crises de raiva, frustração, tristeza dos nossos filhos, aí sim a coisa complica. Então, quando a gente tem já a clareza do caminho que a gente quer seguir, mas a gente não tem recursos para isso, a gente não aprendeu recursos para isso, a gente acaba se sentindo muito afetada pelos palpites e críticas. Então, essas são as duas situações que nós vamos falar aqui, né? E por que é importante, então, a gente fazer essa escolha? A gente fazendo a escolha sobre o caminho que a gente quer seguir, primeira coisa, a gente sai do piloto automático. A gente sai dessa condição de apenas repetir os padrões. A gente sai da condição de fazer as coisas sem pensar, de fazer porque nós vimos fazer, de fazer porque foi feito conosco, de fazer porque a gente não sabe fazer outra coisa diferente. Então, a primeira vantagem de a gente aprender, né, de a gente escolher um caminho da consciência, por exemplo, da criação consciente, é a gente ter recursos para sair do piloto automático. É a gente saber sair e ter recursos para se manter, tá bom? Então esse é a primeira vantagem de a gente escolher. Outra vantagem é deixar claro para as pessoas, porque na medida em que a gente faz essa escolha, a gente deixa claro para as pessoas ou podem respeitar ou podem criticar, né, e se contrapor. Mas, né, possivelmente, com o passar do tempo, elas vão aprender a respeitar, tá bom? Outra coisa, né, é deixar claro para as pessoas o que nós aceitamos e o que nós não aceitamos em relação aos nossos filhos. Porque, depois eu vou falar mais sobre isso, mas se a gente deixa claro o que a gente aceita e o que a gente não aceita, né, a gente vai diminuir muito a zona de conflito com as outras pessoas.
Claro que não é assim da noite para o dia, claro que nem tudo também é tão fácil, mas a gente também vai criando, né, dentro de nós recursos para lidar com isso. Então, por exemplo, se a gente não aceita que coloquem os nossos filhos para pensar no cantinho do pensamento, e aí a gente vai, né, coloca numa escolinha que pratica isso, e a gente, né, por algum, sei lá, por algum motivo a gente não observou isso antes de colocar a criança lá, quando a gente, né, quando a gente tomar conhecimento disso, a gente vai poder se posicionar. A gente vai ter elementos para a gente se posicionar. A gente vai saber o porquê que o cantinho do pensamento não é bom. A gente vai, né, vai ter de alguma forma, né, a gente vai conseguir expressar essa nossa posição, né, para a escolinha, porque para nós isso não é aceito. Então nós vamos poder deixar claro para as pessoas o que nós não aceitamos com os nossos filhos. E ter claro, né, os padrões de relações que nós queremos. Porque a gente, né, está inserido dentro de um contexto, dentro de relações. E quando a gente tem filho, né, costuma mudar naturalmente, né, acaba mudando naturalmente, porque a gente acaba tendo, né, ali falando uma linguagem de pessoas que têm filhos. Então a gente acaba naturalmente indo para um contexto de pessoas com filhos. Mas ainda assim, a gente pode também, a partir da consciência sobre o modelo de criação que a gente quer e que a gente adotou, a gente escolher as relações que a gente quer para nós e para os nossos filhos. Por que isso, gente? Porque tem algumas relações que são tóxicas. Elas não fazem bem para nós e também não fazem bem para os nossos filhos. Já para nós adultos, né? Quantas vezes a gente, né, se depara diante de uma situação em que a gente tem que, né, fugir de algumas pessoas, tirar algumas pessoas das nossas vidas. A mesma coisa com os nossos filhos e muito mais com eles. Porque embora, né, a gente, às vezes a relação seja nossa, a criança vai ver, ela vai, né, apreender as coisas ali que ela está sentindo, ela vai sentir o que nós sentimos, né, nesta relação. Então é importante a gente, quando a gente faz a escolha de um caminho, a gente também olhar para as nossas relações e ver o que a gente precisa ajustar nelas para ficar consistente e também para, né, e algumas coisas não vão fazer sentido mais. Algumas pessoas não vão fazer sentido mais na nossa vida. E claro que eu não estou falando aqui para descartar as pessoas, mas eu estou falando mesmo de talvez repensar algumas relações. Né? Algumas relações vão ter que ser cortadas, algumas relações vão ter que ser, às vezes até, algumas relações vão ser mais estreitadas e outras vão ser, né, automaticamente a gente vai abrindo mão delas e substituindo por outras relações. E ter claro, por exemplo, o tipo de escola que nós queremos para os nossos filhos. Quando a gente faz essa escolha, né, a gente faz uma escolha por uma criação respeitosa, consciente, acolhedora, não violenta, isso está, digamos, isso a grande parte da nossa vivência, da nossa criança é conosco. Mas tem uma parte importante da vida dela que ela passa na escola. Então, a escola é muito importante na vida dos nossos filhos, a escola foi importante na nossa vida. Então, é importante a gente também ter consciência disso e escolher uma escola que seja minimamente compatível com aquilo que nós acreditamos. Isso vai acontecer naturalmente, né? A gente vai querer isso naturalmente. Mas se a escolha é consciente, a gente vai, né, levar em consideração alguns critérios, alguns parâmetros que nós não observávamos antes. Porque agora sim eles vão fazer sentido. Então, por exemplo, se a gente vai escolher uma escolinha, lá ela aplica cantinho do pensamento, lá ela aplica castigo, lá ela aplica recompensa, a gente não vai querer uma escola dessa, porque isso não é compatível com o modelo que a gente escolheu. E tem várias outras coisas também, né, gente? A gente pode ver a escolinha que é mais tradicional, que tem lá a cartilha do aprendizado, às vezes desconsiderando o momento de desenvolvimento da criança. Eu mesma via, né, na escolinha, a primeira escolinha que o Miguel esteve, eu me lembro que tinha apostila logo no G1 ou G2, se não me engano, G2 talvez. Acho que G1 também tinha apostila. Assim, cada escola vai escolher, ela tem uma justificativa para isso, mas para mim, né, aprofundando um pouco mais no que eu entendo sobre o desenvolvimento da minha criança, para mim não faz sentido. Então eu pude escolher, eu quero, né, manter a consistência disso, de escolher a partir de outros parâmetros, dos parâmetros que são consistentes e coerentes com o modelo de criação que eu escolhi. Então,
a gente faz essa escolha consciente e a gente ganha como benefício, como vantagem tudo isso. E por fim, como o nosso tema aqui é falar sobre palpites e críticas, né, na medida em que nós fazemos essa escolha consciente, né, e tudo isso vem como benefício, vem também o benefício da gente lidar melhor com os palpites e críticas. Né? Porque para cada crítica, para cada palpite que a gente receber, a gente vai ter uma resposta ali dentro do que a gente estuda, do que a gente vivencia, do que a gente observa, né? Do que a gente aprende nos cursos que a gente faz. Então a gente vai ter uma resposta diferente a tudo isso, né? E a gente vai naturalmente lidar melhor com tudo isso. Tá bom? Bom, então... E vamos lá. Então, assim, uma pergunta que vem, né? Uma pergunta que vem muito... Às vezes a gente até se faz essa pergunta quando a gente recebe crítica ou palpite. A gente fala, bom, mas quem é o responsável, então, pela criação dessa criança? Quem é responsável por ela? Por que essa pessoa está me dando um palpite, uma crítica? O que ela tem a ver com a vida do meu filho ou com a minha vida? Às vezes a gente recebe o palpite e a crítica com muita raiva, com muita... Às vezes, né, aquilo soa como uma ofensa, como algo assim que é um questionamento sobre a nossa própria capacidade de ser mãe ou de ser pai. Mas, quando a gente, né, a gente está mais consciente na criação, a gente consegue se perguntar, na verdade, qual é o papel dessa pessoa na vida da criança. Porque, assim, para a criação dos filhos, gente, o responsável primário que a gente diz, né, os responsáveis primários na criação dos filhos são os pais, né, que se existem os pais, se são presentes os pais, né, ou o pai ou a mãe, ou os dois em conjunto, ou o pai ou a mãe e a mãe, nas diversos modelos de relação que tem aí. Mas o fato é que os pais são os responsáveis primários. Até mesmo, né, no direito se fala assim, os pais têm o poder parental primário. Né? Para que os pais sejam destituídos deste papel, desta responsabilidade, deste poder, né? Tem até os meios jurídicos para isso, mas os pais são os responsáveis primários. E isso quer dizer o quê? Que as outras pessoas não são responsáveis? Às vezes existe uma corresponsabilidade. E também quer dizer que as outras pessoas não afetam os nossos filhos com suas ações, com suas reações. Na verdade, não, né? Na verdade, a gente não pode confundir ser responsável pela criação dos filhos, das crianças, dos filhos, com afetar as crianças, ser influência para elas. Então, às vezes a gente vê, né, os avós, por exemplo, os tios ou os amigos, ou os amigos nossos dizerem assim, você que é responsável pela criação dela. Então, assim, o que se der errado é você que fez, se der certo, também é você que vai colher os frutos. Mas, às vezes, o que essa pessoa faz em volta da criança, às vezes por uma questão contextual, às vezes a avó vive com a criança, né? Na verdade, o que você tem que pensar é que por mais que não exista a responsabilidade direta e primária, essa pessoa também é influente na vida da criança. Ela também se torna, né, de alguma forma, responsável pelo resultado final. Ela se torna, né, participante ativa nessa criação. Até porque é importante a gente lembrar que as crianças aprendem, né, não só por aquilo que nós ensinamos, por aquilo que nós paramos para ensiná-las. Elas aprendem, na verdade, muito mais pelo que elas veem a gente fazer, pelo que elas veem a gente falar, sentir também. Né? Então, por exemplo, se a gente ensina para a criança todos os dias que ela deve cumprimentar as pessoas, que ela deve ser cordial, que ela deve ser gentil, que ela deve ser solidária, mas a criança vê a gente passando de manhã pelo porteiro, pela portaria e não fala bom dia. Se ela vê que a gente vai, né, à padaria, a gente não cumprimenta as pessoas, ela vai entender que isso, né, que a gente tem que cumprimentar algumas pessoas. E aí vai ficar confuso para ela. Mas espera aí, minha mãe falou que eu tenho que cumprimentar as pessoas. Mas nós acabamos de ver uma pessoa que a gente, né, não dormiu com ela, que não estava lá em casa, e a minha mãe não cumprimentou. Então a criança fica confusa. E por outro lado também, se a gente nunca falou para a criança sobre solidariedade, sobre gentileza, sobre cordialidade, mas ela vê a gente fazendo, ela vai aprender pelo modelo, pelo exemplo. Ela não vai precisar
em momento nenhum a gente falar para ela sobre o que é ser cordial, se ela vira a gente fazendo. Então, a criança aprende muito mais pelo exemplo, por aquilo que ela vê. Então, as pessoas em volta, por mais que elas não tenham o título de responsáveis pela criação da criança, elas são altamente responsáveis do ponto de vista de participante desse processo. Então, se as avós, às vezes a gente fala assim, os pais criam e os avós estragam. Mas será que é isso mesmo que os avós querem? Porque eles estão contribuindo, eles estão também criando, eles também estão participando dessa criação. Então, isso é importante a gente ter em mente, porque às vezes o palpite, a crítica, ela nem vem, mas vem coisa muito pior, que é a influência direta naquilo que a gente está construindo na criança, aquilo que a gente está alimentando, desenvolvendo na criança. Então, isso é importante a gente se atentar. A participação das pessoas na vida da criança influenciam naquilo que ela venha a ser, que ela venha a aprender. Pode ser que não seja algo dito como ensinamento, como orientação, mas apenas ela vai ver e vai querer repetir, porque ela aprende pelo que ela vê. Ela aprende pelo que ela vê as pessoas fazendo, falando, reagindo e sentindo. Tá bom? Então é muito importante a gente ter isso bem claro na nossa cabeça. Bom, então vamos lá, Como lidar melhor com os palpites e as críticas? O que a gente pode fazer para lidar melhor com os palpites e críticas, já que a gente não está imune a eles, Já que se a gente for pensar o que as pessoas mais gostam de fazer, o que nós mais gostamos de fazer na vida, como pessoas, como seres humanos, é dar palpite na vida dos outros, não é? É dar palpite, é dar opinião. Até a gente tem nós ocidentais, isso aí nos orientais não é tão forte, eles são muito mais de observar, de internalizar. Nós ocidentais, nós temos essa necessidade de dar opinião. A gente pouco sabe ouvir sem dar opinião. Normalmente a gente já ouve pensando no que nós vamos dizer para aquela pessoa, Que a gente não desenvolveu a escuta ativa, Que é escutar e observar, escutar e acolher. Então, muitas vezes nós vamos, às vezes no auge do nosso cansaço, expressar para alguém o nosso cansaço, a nossa exaustão com a criação da criança, com a relação, o dia a dia, e aí a pessoa já vem com uma opinião, já vem com uma crítica, já vem com um palpite. Isso ela não faz por mal, ela faz porque é natural, é nosso, é ocidental, é da nossa cultura dar palpite, dar opinião. E aí, sendo assim, sabendo que a gente está aí aberto, que a gente está nesse contexto em que as pessoas querem, faz bem para elas dar opinião, a gente tem que se preparar para isso, se a gente não quer se incomodar. Então, como lidar melhor com essas situações de palpites, críticas e opiniões? Como eu já comentei, se nós não fizemos a escolha ainda de um caminho, de um caminho para a criação, a primeira coisa que a gente deve fazer é ter bem claro o modelo de criação que a gente quer dar para os nossos filhos. Na medida em que a gente faz essa escolha, tudo muda para nós. Porque aí nós vamos começar a nos aprofundar neste modelo. Nós vamos começar a tomar consciência de coisas que fazem sentido ou não dentro deste modelo de criação. E para nós, as coisas fazendo sentido, vai ser o que vai ser importante. Qualquer coisa que venha de fora e que não esteja consistente, coerente com isso que nós acreditamos, a gente vai logo identificar. Então, a gente não vai, por exemplo, a gente vai diminuir o peso da insegurança. Então, a insegurança vai automaticamente sendo substituída pela convicção, pela certeza de que pode até não ser o melhor caminho, porque tem vários caminhos disponíveis, mas vai ser aquele caminho que nós escolhemos com convicção, com certeza de que nós vamos buscar fazer o melhor dentro daquilo. Então, o primeiro passo é esse, fazer uma escolha consciente do modelo de criação que a gente quer. O segundo passo é comunicar às pessoas. Comunicar às pessoas, de forma gentil, de forma
né, tranquila, não, né, fazendo às vezes a gente faz, né, no intuito de querer estancar aquela, né, aquela situação ali de ser bombardeada com opiniões e palpites. A gente faz ali um comunicado, né, às vezes firme, grosseiro, às vezes, mas não precisa ser assim. A gente fala, olha, eu optei por seguir um caminho de criação pelo respeito, pelo acolhimento, pelo afeto e pela não violência, tá bom? Então, se é este o caminho que eu escolhi, eu agradeço os palpites que você, né, que você tem, eu agradeço a preocupação, eu agradeço a opinião. Mas se não estiver consistente, coerente com isso que eu acredito, né, infelizmente, né, não é o que eu vou seguir. Aceitar que a criança tem outras relações e que ela vai se adaptar, ela vai saber se ajustar, né, se adaptar a essas relações. Isso é muito importante, gente, principalmente para quem faz a escolha e o parceiro não, ou a parceira não. Porque às vezes a gente faz a escolha, né? Por exemplo, o caso muito clássico disso é a situação em que um dos pais, quando é um casal, ou né, aí o tipo de relação que seja, dois pais, duas mães, é que um faz a escolha por uma criação sem violência e acolhedora e o outro não. E aí se torna, às vezes, difícil para esse que fez essa escolha, né, administrar essa situação. Então, aí fica a dica, né? A criança tem outras relações e nós precisamos respeitar isso. Outras pessoas se relacionam com ela e ela vai saber se adaptar, se relacionar com essas outras pessoas a partir daquilo que essas pessoas trazem. Claro que nós vamos ter que ter muito cuidado para que a criança não seja exposta à violência, por exemplo, que eu acho que é algo muito, né, perigoso. Mas a gente vai ter que ter aí o autocontrole de saber que, né, na outra relação a gente não pode interferir. A gente pode até supervisionar, intermediar, mas a gente não pode interferir, porque é da outra pessoa. E cada um tem um processo, cada um tem um tempo, cada um tem o seu processo de consciência. Então, se o outro do casal não fez a escolha, né, o outro da família ali, de quem é responsável pela criança, não fez a escolha, e eu estou falando do casal, mas pode ser também os avós, podem ser os parentes, os amigos em volta. A gente precisa respeitar que a criança tem essas relações e que essas relações são guiadas pelas crenças, pelas convicções, pelos padrões dessa pessoa que está se relacionando com ela. Agora, isso eu estou dizendo, se houver risco de violência, de agressão contra a criança, e aí a gente, né, precisa tomar um cuidado muito grande com isso. E aí, né, é importante lembrar que, por exemplo, no caso da violência, né, tem os caminhos para isso, tem os caminhos jurídicos até para a proteção da criança. Então, claro que a gente vai, né, ter que cuidar com isso, mas sempre respeitando que cada um tem seu tempo, a gente não pode impor nada para ninguém. Outra coisa é manter a consistência. Manter a consistência naquilo que nós escolhemos. Se nós escolhemos um caminho para a criação e a gente se mantém consistente nele, a gente se mantém convicta e não muda, né, da noite para o dia, a gente não fica mudando de caminho a todo momento. A gente fala que, por exemplo, a gente escolheu a criação respeitosa, mas a gente grita com a criança. A gente escolheu a criação respeitosa, mas ora a gente não aplica o castigo, ora a gente aplica. Isso é inconsistente, né? Isso não é consistente. Então a gente precisa manter a consistência, seja para nós, porque para nós isso vai ser importante, porque a gente vai, né, vai ser fiel com a nossa escolha, como também é para a criança, vai trazer segurança para ela, né? Vai trazer segurança para ela dela sabe o que pode esperar de nós. Ela pode até algum dia, em algum momento, a gente ter uma falha, né? Ter ali um momento em que a gente está mais vulnerável, né? Mais frágil e não conseguir manter ali né? Por exemplo, um momento em que a gente possa não conseguir lidar com as nossas emoções, tudo bem, mas isso não pode ser uma constante, né? A gente ficar o tempo inteiro mudando o nosso jeito de nos relacionarmos com a criança. Então, se isso é bom, manter a consistência é bom para nós, é bom para a criança e é bom para a relação, porque ela vai, né, ter confiança em nós, ela vai saber o que esperar de nós. E também, gente, vai gerar algo muito, né, valioso, que é a criança criar padrões dentro dela.
ela vai criar, né? Ela vai criar a sua própria bagagem. E na sua relação com outras pessoas, ela vai também acionar essa bagagem. E aí ela pode até começar a colocar limites nas outras pessoas com relação àquilo que ela aceita e o que ela não aceita. O meu Miguel, por exemplo, meu filho, tem 3 anos e 4 meses e ele já fala para as pessoas quando elas vão, né, contra aquilo que ele acredita, que ele vem construindo dentro dele, a partir, né, do que nós temos na nossa relação, por exemplo, com relação a respeito. Ele, né, vejo ele falando, ele fala com outras pessoas, às vezes ele fala até comigo também. Né, mamãe, você não está respeitando que eu gosto de me sentar assim. Ele já falou isso várias vezes. Ele fala com outras pessoas também. Né? Há poucos dias um amiguinho dele estava aqui em casa e o amiguinho dele ele estava incomodando ele lá porque ele queria que o Miguel se sentasse, né, direitinho assim, sentado, né, no padrão normal. Aí ele falou para a criança, falou assim, olha, me respeita, eu gosto de sentar assim. Essa é a minha opinião. Falou assim. Então a gente vai construindo na criança, né, uma bagagem, né, recursos para que ela mesma possa direcionar a relação, conduzir a sua relação com outras pessoas que estão em outra sintonia, que tem outra bagagem. Ela mesma vai ter a bagagem dela. Então, por isso que é muito importante. Né? E de forma gentil, a gente comemorar as vitórias. Então, vai fazer diferença para a gente lidar com os palpites, a gente comemorar as vitórias. Porque nós, seres humanos, né, na nossa cultura ocidental também, a gente é muito assim, a gente precisa ver para crer. Então, assim, eu falo isso de experiência própria, né? Quando eu falo assim, olha, a gente não pode bater na criança para ensinar que ela não deve bater. A gente não pode colocar de castigo para ensinar para a criança. Aí a gente vai falando várias coisas. Não convence a pessoa mais do que ela quando ela vê o exemplo, quando ela vê ali na prática, né? Então a gente precisa comemorar de forma gentil, né, de forma sutil, para também não ficar esfregando na cara de ninguém, o resultado da nossa, né, as conquistas que a gente vai fazendo ao longo desse caminho com os nossos filhos, a partir deste modelo de criação. Então, gente, isso também vai nos ajudar bastante. E por que é importante a gente fazer tudo isso? Gente, só deixa eu ver aqui uma questãozinha. Por que é importante a gente fazer tudo isso, né? Porque isso vai nos fazer nos sentirmos mais seguras, né? Mais confortáveis com a nossa maternidade, né? E aí vai tirar esse peso desse incômodo com os palpites, com as críticas, com as opiniões contrárias. Então, se nós não fazemos isso, a gente acaba, né, se perdendo aí nessa insegurança, nessa dúvida sobre o que fazer, e aí a gente às vezes acaba se equivocando, tomando uma direção que a gente não quer, tomando uma direção que é contrária àquilo que a gente acredita. Então, fazer a escolha traz o benefício de nos dar mais conforto, mais segurança, né? E também de tornar a nossa maternidade mais leve. E, de outro lado, não fazer, né, traz um peso muito maior para a nossa maternidade. Lidar com todos os desafios da criação e mais ainda, né, o desconforto, a tristeza, a frustração, o sentimento de incompetência diante dos palpites é muito, né, muito ruim. Então, era isso que eu tinha para trazer aqui hoje. Eu queria falar para vocês sobre palpites e críticas, né? Esse foi o objetivo. E infelizmente nós não estamos podendo fazer ali os encontros à noite por uma questão minha mesmo, uma dificuldade minha aqui, mas eu tenho colocado aqui os vídeos para vocês continuarem tendo a oportunidade de aprender aí, né, aquilo que eu tenho trazido aqui. E eu peço para vocês que ao final aqui deixem um comentário, façam aí o comentário se foi útil, se não foi, né, o que a gente pode, o que vocês gostariam que fosse abordado, tá bom? E sigam aí o meu canal lá no YouTube, né, Luciana Santos, ali vai ter o Criança com Voz para vocês verem. No Instagram é luciana.santosoficial e no Facebook é lu.santosoficial. Tá bom? O modelo de criação que eu falo muito aqui é o modelo de criação consciente, acolhedora e não violenta. E eu dei a este modelo, né, tudo que tem por trás disso, que eu estruturei como chamado o modelo de criação Criança com Voz,
né? Que é isso, que parte dessa ideia de que a criança vai nos trazer muito, né? Muito do que nós precisamos para entendê-la, né? Para nos relacionarmos com ela, está na própria criança. Então, nós precisamos olhar para a criança, dar voz à criança e ouvir o que ela tem a nos dizer, tá bom? Então é isso. Até a próxima. Um abraço e obrigada.